Olá, alunos e alunas do nono ano. Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática e hoje daremos início à primeira aula de uma sequência de aulas voltadas à temática de equações do segundo grau. Pode parecer muito complexo para alguns, mas nós seguiremos um passo a passo ao longo destas aulas, a fim que vocês possam conhecer os conceitos, os elementos, até chegarmos à fase de encontrarmos as raízes através da fórmula de Bhaskara, que eu já havia apresentado para vocês no início do ano letivo em algumas situações. Então, nós iremos conhecer agora os objetivos e em seguida nós apresentaremos alguns exemplos, algumas situações, para que vocês possam compreender a parte inicial desta aula, deste conteúdo. Então, muita atenção, façam registros no caderno de vocês, façam as leituras sugeridas e, em caso de dúvida, voltem esta videoaula e assistam quantas vezes necessário, além de pesquisar em outros espaços para que vocês possam compreender. Então, muita atenção e vamos aos nossos objetivos. Para esta aula, equação do segundo grau com uma incógnita, nós temos como objetivos reconhecer uma equação do segundo grau. Além disso, pretendemos identificar seus coeficientes e, finalizando nossa videoaula, nosso objetivo é reconhecer equações do segundo grau completas e incompletas. Por mais complicado que pareça, são 3 objetivos básicos para este conteúdo, no qual estamos apenas iniciando. Denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. Então, partindo disso, vejamos o seguinte exemplo. 2x² menos 2x menos 40 igual a zero. Professor, isso é um exemplo de equação do segundo grau? Sim, é uma equação do segundo grau, porque ela atende à expressão geral ax² mais bx mais c igual a zero. A, b e c são os coeficientes e eles são números reais. Professor, e o que são coeficientes? Vou já apresentar isso para vocês. Vamos lá. Nas equações do segundo grau com uma incógnita, os números reais a, b e c são chamados coeficientes da equação. Assim, se a equação for na incógnita x, quem será a? Quem será b? Quem será c? O a será sempre o coeficiente do termo x². B será sempre o coeficiente do termo em x. E c será o coeficiente sem incógnita, ou seja, sem x, ou o que nós chamamos de termo independente de x. Vamos observar aquela equação novamente. Importante destacar que uma equação do segundo grau sempre terá como expoente 2. Observem, 2x². Então, para ser uma equação do segundo grau, inicialmente, nós devemos saber que seu maior expoente tem que ser 2. Ok? Então, vamos lá. 2x² menos 2x menos 40 igual a zero é um exemplo de equação do segundo grau, pois ela possui expoente 2. Lembrando que, através da expressão geral que eu apresentei para vocês, ax². Então, sempre respeitando x² menos 2x menos 40 igual a zero. Vamos lá. Então, aqui temos um exemplo de equação do segundo grau. E quem são os seus coeficientes? Bom, pela expressão geral, ax². Então, a é sempre o valor que está acompanhando o x². Quem está aqui do ladinho do x²? É o 2. Portanto, o coeficiente a é igual a 2. E quem será o coeficiente b? Lembra da expressão geral? ax² mais bx. Então, b é sempre o valor que acompanha o x. Quem está acompanhando o x? O 2.
Será que é somente o 2? Vejam que o 2 está negativo. Portanto, não esqueçam dessa dica. Se atentem aos sinais que vêm antes desses números, porque isso vale muito e identifica realmente o coeficiente. Então, quem é B? B é menos 2. Percebam que o 2 está negativo. O número que acompanha o x é o menos 2. E quem é o coeficiente C? O termo independente de x, menos 40. Percebam que o menos 40 ele não tem x, nem x ao quadrado. Portanto, ele é o termo independente, coeficiente C. Então, um exemplo de equação do segundo grau e um exemplo de coeficientes A, B e C. Olha só, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Vamos analisar outros exemplos? Neste primeiro exemplo, nós iremos analisar se as equações apresentadas são equações do segundo grau. Para isso, devemos lembrar da expressão geral. ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos analisar a primeira situação. 3x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. Inicialmente, observamos expoente 2, ok? Já atendemos a primeiro requisito para ser denominada uma equação do segundo grau, expoente 2. Ax ao quadrado, lembrando que o a tem que ser diferente de zero sempre, porque se o a for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado é zero, e automaticamente x ao quadrado seria excluído. E é justamente o primeiro ponto que a gente validou para classificar como uma equação do segundo grau. Portanto, a tem que ser sempre diferente de zero. Então, a, coeficiente a, é diferente de zero, portanto, temos aqui um exemplo de equação do segundo grau. Neste segundo exemplo, a gente pode observar que o expoente é 4. Então, 20x elevado à quarta potência. E como nós sabemos, aqui teria que ser expoente 2 para classificarmos como uma equação do segundo grau. Portanto, não é uma equação do segundo grau. Já na terceira equação, temos 5x menos 2 igual a zero. Percebam que aqui o maior expoente que nós vamos encontrar é o expoente 1. Por mais que ele não esteja ali visível, o 1 ali existe. Como o nosso expoente tem que ser 2 para ser uma equação do segundo grau, nós percebemos que aqui também não é uma equação do segundo grau. Na quarta equação, nós podemos observar que o expoente é 2. Ótimo, já atende ao primeiro requisito. Porém, lembra que o a tem que ser diferente de zero. Nesta equação, o valor do coeficiente a é igual a zero. Portanto, não é um exemplo de equação do segundo grau, pois 0 vezes x ao quadrado é zero, o que restaria apenas 5x menos 2. Olha só, o mesmo exemplo anterior. Portanto, não se trata de equação do segundo grau. Agora, nesta situação, nós iremos identificar os coeficientes em cada equação. Então, temos equações do segundo grau, como podemos observar, os expoentes todos são 2, e os valores dos coeficientes A todos diferentes de zero. Então, vamos à primeira situação. 5x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Então, vejamos que nessa equação, o coeficiente A é sempre o valor que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B é o valor que acompanha o x e o coeficiente C, o termo independente. Então, o coeficiente A será 5. Percebam que o 5 acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B, 3, negativo. Nunca esquecer
dos sinais que vem antes. No caso aqui era positivo. Já o 3 aqui ele é negativo, menos 3x. Então, o coeficiente B é igual a menos 3. E o coeficiente C é igual a menos 2. Então, já identificamos os coeficientes nessa primeira equação. A segunda equação, 3x² mais 55 igual a 0. Então, temos que o coeficiente A, o valor que acompanha o x² é o 3. O coeficiente B, percebam que aqui a gente não tem o valor que acompanha um valor x. Ou seja, o valor de B é igual a 0, porque B é o coeficiente que acompanha o x, e não x² ou um termo independente. Como nós não observamos nessa equação, então B é igual a 0. Não tem problema B ser igual a 0. O que não pode é o coeficiente A ser igual a 0. E quem seria o coeficiente C? No caso, ó, o termo independente é aquele número que não acompanha nenhum tipo de x, nem y ou uma incógnita, né? Então, 55 positivo. Ele está positivo, coeficiente C, 55. Próxima equação. x² menos 6x igual a 0. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é 1. Isso mesmo. Professor, mas eu não estou vendo o algarismo 1. Não tem problema. Ó. Percebemos que aqui tem 1x². Esse 1 não precisa ser apresentado para sabermos que aqui tem 1x². Então, quando não tiver nenhum número acompanhando o x, o número que está ali é o 1. Se houver, por exemplo, se fosse numa situação de menos x², vocês iriam classificar o coeficiente A como menos 1. Menos x² é menos 1x². Então, fiquem atentos a essa dica que eu estou deixando aqui, ok? Então, voltemos à equação. O x², o coeficiente A é 1. Coeficiente B é o valor que acompanha o x. 6, negativo. Menos 6. Quem seria o coeficiente C? Nós não temos. Percebam que não tem nenhum valor independente de x. Portanto, C é igual a 0. Vamos à última equação. x² menos 10x mais 25. Quem seria o coeficiente A? Mais uma vez, olha, 1x². Aqui nós temos 1x². Portanto, o coeficiente A é igual a 1. E quem seria o coeficiente B? Menos 10 acompanha o x. Portanto, o coeficiente B, menos 10. E quem seria o coeficiente C? 25 é o valor que está independente de x. Então, 25 positivo. Dando continuidade à identificação de coeficientes, eu trago agora como exemplo a seguinte situação. Eu apresento os coeficientes e nós vamos escrever a equação do segundo grau. Então, vamos lembrar lá da expressão geral. ax² mais bx mais c igual a 0. Não esqueçam, anotem aí no caderno de vocês e fixem isso na mente de vocês. Então, vamos lá. Se o coeficiente A é 1, então nós vamos ter aqui, ó, coeficiente A é o valor que acompanha o x². Como a gente viu, x², quando o coeficiente A é 1, a gente não precisa representá-lo aqui. Então, vai ficar x². Quem seria o coeficiente B? O que acompanha o x. Então, se B é 7, então vai ficar mais 7x. E o coeficiente C ele é independente. Então, ó, mais C mais 9 e sempre igualar a 0. Então, na equação x² mais 7x mais 9 igual a 0, nós temos os coeficientes A, 1, coeficiente B, 7, coeficiente C, 9. Vamos à segunda equação. Seguimos ao mesmo passo a passo. Vejamos, coeficiente A acompanha o x². Então, o coeficiente A menos 21x²
mais coeficiente b, acompanha o x, quem é b? 7, mais 7x, e o coeficiente c, ele é independente. Só que no caso o coeficiente c é igual a zero, e eu não preciso escrever mais 0 igual a zero. Eu não preciso fazer essa representação. Vai ficar como? Menos 21x ao quadrado mais 7x igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Coeficiente A, quem acompanha o x ao quadrado, menos 21. Coeficiente B, quem acompanha o x, o 7. E não temos o coeficiente C, portanto, C igual a zero. Então, aqui nós temos as duas situações onde nós escrevemos a equação do segundo grau. Agora, vamos compreender o que é uma equação completa e uma equação incompleta. Quando B for diferente de zero e C for diferente de zero, a equação do segundo grau se diz completa. Como assim, professor? Vejamos os exemplos. 5x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero é uma equação completa. Por que essa equação é uma equação completa? Porque nós podemos observar que identificamos os coeficientes A, B e C com valores diferentes de zero. A, inicialmente, já sabemos que tem que ser sempre diferente de zero, porque se A for igual a zero, nem se caracteriza como uma equação de segundo grau. Então, B e C, sendo diferente de zero, qualquer outro número real, já é classificado como uma equação de segundo grau completa. Vejam só, nessa primeira equação, 5x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero, nós temos o valor do coeficiente A, que é 5, o valor do coeficiente B, que é menos 8, e o valor do coeficiente C, que é 3, ou seja, uma equação completa. Já no segundo exemplo, nós temos que y ao quadrado mais 12y mais 20 igual a zero é uma equação também completa. Por quê? Porque nós temos que A é igual a 1. Vejam, professor, mas eu não estou vendo nenhum número ali. Mas a gente sempre tem um número 1 acompanhando uma letra. Então, ali eu tenho 1y ao quadrado, mas eu não preciso apresentar o 1 para saber que esse 1 se encontra naquela posição. Então, 1y ao quadrado mais 12y mais 20 igual a zero. Coeficiente A, 1. Coeficiente B, 12. Coeficiente C, 20. Se eu consigo identificar os três coeficientes, ambos são diferentes de zero, eu tenho um exemplo de uma equação completa. Porém, quando B é igual a zero ou C também é igual a zero, a equação do segundo grau se diz incompleta. Vejamos os exemplos. X ao quadrado menos 81 é igual a zero. Aqui se diz uma equação incompleta. Vejamos o porquê. O coeficiente A igual a 1, tenho ali 1x ao quadrado, porém eu não tenho B. Professor, e B não pode ser 81? Não, porque o valor de B, lembram? Sempre vem acompanhado do x. E ali a gente não tem nenhum valor acompanhado de x. Temos de x ao quadrado, mas x ao quadrado é coeficiente A. Porém, nós temos o termo independente. Nós temos o menos 81, que é um valor que não vem acompanhado de x. Portanto, C é igual a menos 81. Então, nessa equação, nós temos apenas os coeficientes A e C, já que B é igual a zero. Portanto, uma equação incompleta. Já no segundo exemplo, 5y ao quadrado é igual a zero. É uma equação incompleta. Por quê? Percebam que nós temos o valor do coeficiente A, que é o valor que acompanha a incógnita ao quadrado, no caso y. 5, coeficiente A, porém não temos os valores de B e C. Portanto, uma equação incompleta. Mas é uma equação de segundo grau. Percebam que o y está elevado a 2 ao quadrado. Portanto, uma equação do segundo grau, incompleta em B e C. Vamos analisar outros exemplos? Agora que já conhecemos
como identificar uma equação do segundo grau completa e incompleta, vamos a estes exemplos. Primeira equação, x² menos 7x mais 10 igual a zero. Então, primeiramente, a gente precisa identificar os coeficientes a, b e c. Quando b e c for diferente de zero, nós temos a equação completa. Quando b ou c for igual a zero, nós temos exemplos de equação incompleta. Vamos lá. Quem seria o coeficiente a nesta equação? 1 positivo, aqui eu tenho 1x². Coeficiente b, quem acompanha o x? Menos 7, menos 7x. E quem seria o coeficiente c? O valor independente de x? O 10. Ou seja, nós temos os valores de a, b e c diferentes de zero. Portanto, aqui nós temos um exemplo de equação completa. Segunda equação, menos 4x² mais 6x igual a zero. Observem, coeficiente a, b e c. Coeficiente a, o valor que acompanha o x², menos 4. B, quem acompanha o x? O 6. E quem seria o coeficiente c? O valor independente. Porém, a gente não tem esse valor aqui. Portanto, c é igual a zero. Quando b ou c é igual a zero, nós temos um exemplo de equação incompleta, pois c é igual a zero. Então, é uma equação incompleta. Terceira equação de exemplo. 9x² menos 4 igual a zero. Então, temos coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Quem seria o coeficiente a? O valor que acompanha o x², portanto, o 9. Quem seria o coeficiente b? Aquele que acompanha o x. Não temos nessa situação. Percebam que nós temos 9x², 9 coeficiente a, e temos o menos 4 sem x, ou seja, o menos 4 é o coeficiente c, ele é independente de x. E aqui nós temos b, que não temos o valor. Quando b ou c é igual a zero, no caso b, nós temos outro exemplo de equação incompleta. E nesse último exemplo, eu quero chamar a atenção de vocês, fiquem muito atentos. Nós temos que 8x² menos 3x é igual a 4. Porém, nós sabemos que para a equação, ela tem que ser igual a zero. Então, nós temos que trazer primeiro esse 4 para o primeiro membro, igualar a zero para poder seguirmos adiante. Então, como é que vai ficar essa equação, a escrita dela? 8x² menos 3x. O 4, ele está positivo. Quando ele vem para o primeiro membro, ele vem negativo. E aí, nós igualamos a zero. Então, essas são as mesmas equações, apenas escritas de forma diferente. Então, para identificarmos os coeficientes, vocês podem estar fazendo dessa maneira que vai facilitar. Então, quem seria o coeficiente a? O 8, que está ao lado do x². Coeficiente b? Menos 3, que está ao lado do x. Quem seria o coeficiente c? O menos 4. Então, a igual a 8, b igual a menos 3 e c é igual a menos 4. Ou seja, nós temos todos os valores diferentes de zero. Portanto, uma equação completa. Hora da atividade. Para a nossa aula de hoje, nós iremos utilizar o nosso livro didático A Conquista da Matemática, onde vocês deverão fazer a leitura das páginas 88 a 90, complementando esta videoaula, e em seguida copiar e responder no caderno as questões 1, 2, 3 e 4, que estão na página 90 do livro didático. Vamos retomar os nossos objetivos para verificarmos se conseguimos alcançá-los? Nosso primeiro objetivo era reconhecer uma equação do segundo grau com uma incógnita, identificar seus coeficientes e reconhecer equações de segundo grau completas e incompletas. Pela exposição de tudo até aqui, eu acredito que esses três objetivos foram alcançados.
Para validar tudo isso, não esqueçam, retome este vídeo caso necessário, façam a leitura sugerida do livro didático, façam novas pesquisas, assistam outras videoaulas. Estamos finalizando nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender todas as informações que foram apresentadas até aqui. Lembrando que nosso estudo não se limita a esta videoaula. Façam a leitura sugerida do material didático, pesquisem outras videoaulas, outras leituras, refaçam os exemplos que foram apresentados aqui nesta videoaula. Façam a atividade proposta, qualquer dúvida, já sabem, pode me enviar mensagem no WhatsApp e não esqueçam de encaminhar a atividade, conforme o passo a passo que já é sugerido sempre em nossas aulas. Por fim, desejo bons estudos novamente e até a nossa próxima aula. Grande abraço!